Então, começando oficialmente nosso encontro dessa semana, a gente dá continuidade aqui na página 154, a aceitação multidimensional. Então, para quem está acompanhando no livro, a palavra aceitação é confundida com resignação. Aceitação é o contrário da negação. Se negar, já não existe ação. Perco o acesso ao assunto. Podemos dar um exemplo. Meu marido tem uma amante. Eu posso negar, nada disso aconteceu. Eu posso aceitar, o meu marido tem uma amante. Depois da minha aceitação, posso revoltar-me. Posso ficar triste, posso ficar contente, posso pedir ajuda ou qualquer outra coisa. O primeiro passo foi a aceitação. Aceitar que as coisas são como são, de que nem sempre as podemos mudar. As coisas, tal como elas são, fazem parte da nossa caminhada. Nem tudo é para ser mudado. Aprendemos muito aceitando as coisas da nossa vida. Às vezes, é-nos um pouco difícil essa aceitação. Podemos pedir ajuda aos mestres na terapia multidimensional para conseguirmos aceitar as coisas, as adversidades, aceitar e lembrar que o que nos contraria impulsiona-nos na direção da nossa verdade, ensinando-nos o que não gostamos e o que não queremos. Porque se tem o papel de redirecionar a nossa essência, dão força ao nosso crescimento e à expansão da nossa consciência. Então, eu comecei falando dos meus desafios. Tá aí, ó. Não adianta resistir. Na verdade, a resistência torna tudo muito mais árduo. Tem algo um exercício que uma vez eu fiz num curso presencial, que eu estava como aluna, né? Que era um exercício como se a gente quisesse resistir ao julgamento de alguém. Isso aí foi num workshop de Axis. E aí a gente tinha que fazer, tinha uma pessoa na minha frente, isso era um exercício em duplo, tinha uma pessoa na minha frente e ela não estava falando nada para mim, ela estava mentalizando coisas para mim, né? Eu não sabia se eram coisas boas ou coisa ruim, mas era um exercício, né? Tinha que ficar mentalizando coisas para a pessoa. E eu tinha que ficar numa das partes desse exercício num estado de defesa, né? Então, energeticamente, eu tinha que ficar me defendendo. E aí depois a gente tinha que baixar as barreiras, que muitos já ouviram aqui, né? Baixa as barreiras, que falam em Axis. Depois a gente tinha uma parte que a gente baixava as barreiras e deixava passar aquilo por nós. Não era sobre pegar aquilo, mas deixar passar. Vocês não têm noção o quanto se sente no físico, por mais que era algo energético, né? Que eu estava ali assim, né? Energeticamente me protegendo, não quero receber nada do que vem dessa pessoa. Quando a gente terminava essa parte do exercício, a gente terminava cansado, era muito exaustivo. E agora a Helene trazendo aqui essa questão da aceitação me fez lembrar isso, porque quando a gente não aceita, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? A gente está resistindo, fazendo força mesmo, resistindo para que as coisas não sejam como elas estão sendo, ou para que as coisas não sejam como elas foram, e isso não leva a lugar nenhum, isso só desgasta. Então, quando a gente faz esse movimento de, ok, as coisas são como são, as coisas aconteceram como deveriam acontecer, como eu posso tirar um proveito disso? Como eu posso aprender algo com isso? As coisas tendem a ficar muito mais leves, os desafios tendem a ser mais breves, né? Do que quando a gente está resistindo. Por que que aconteceu isso comigo? Por que que ficou todo mundo gripado aqui em casa? Não, ok, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos lá, vamos surfar essa onda, vamos ver o que que essa onda tem para ensinar. Sempre tem.
Quando a gente entra nesse espaço de tirar uma aprendizagem, de aprender algo com aquilo ali, os desafios tendem a ser mais rápidos. E a gente também tende a aprender com mais facilidade. E aí aquilo não precisa estar se apresentando de novo e de novo, numa intensidade ainda maior e maior e maior, para dar aquela sacudida e a pessoa de fato enxergar. Então, a aceitação. E é tão importante isso na terapia multidimensional, mas também na vida. A compaixão. A compaixão é uma virtude do nosso coração. Sintoniza-nos com a vivência difícil de uma outra pessoa e, apesar da dificuldade, sentimos que a pessoa irá superar a situação. Uma pessoa que tem compaixão consegue sentir o estado emocional do outro e tem vontade de aliviar o seu sofrimento. Na compaixão não existe ação, apenas apoio de coração, dando acompanhamento magnânimo. É uma sensação que sentimos na terapia multidimensional, deixando que a energia flua através do nosso coração, e isso transporta a cura ao nosso cliente. A compaixão desenvolve-se à medida do nosso crescimento. A misericórdia divina. A misericórdia divina é uma energia que podemos sentir quando ocorre o tratamento da terapia multidimensional. Sentimos uma sensação de compaixão e, ao mesmo tempo, de grande respeito e de graça. Aparece também ligada ao sentimento de injustiça em relação aos acontecimentos ligados à vida do cliente. Os grandes mestres ativam a misericórdia divina, pois ninguém sabe do passado e por que razão algumas pessoas atravessam a vida com tantas dificuldades e injustiças. Observamos que a misericórdia divina dá 100% de prioridade à vida, ajuda e acompanha quem sofre na sua caminhada. A misericórdia divina é diferente de justiça divina. A justiça divina liga-nos a um sentimento de revolta, de falta, e a misericórdia divina liga-nos aos mestres, a Deus, criando uma ponte de amor entre eles e o nosso cliente. Lembramos que a justiça divina nos remete para a antiga expressão chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Há mais de 2000 anos, Jesus nos ensinou a não invocar essa lei, mas sim a invocar o perdão e a misericórdia. Capítulo 3, página 157. A prática. Como se pratica essa terapia? Os passos da terapia multidimensional são bem definidos, tanto no atendimento à distância como no atendimento presencial. Existem 3 momentos: a entrevista, o atendimento e o relatório. A entrevista. Falamos com o cliente em que ele nos explica o motivo da sua vinda. Fazemos uma pequena ficha com as principais informações e nos apresentamos a nossa terapia, explicando como vai decorrer a sessão. A sessão. O cliente vai ficar sentado numa posição confortável, com os pés apoiados no banquinho e virados para o terapeuta. E, se for necessário, colocamos uma mantinha para ter um pouco mais de calor. O terapeuta avisa o seu cliente que irá ficar sentado numa cadeira à sua frente durante 30 a 35 minutos em silêncio, concentrado no atendimento. Avisa também que não haverá qualquer contato físico. A partir desse momento, o terapeuta entra no seu protocolo de prática de terapia multidimensional. Então, aqui está falando bem da prática do atendimento. Ali fala do banquinho, do sentado, mas não necessariamente, né? Quem já passou pela formação sabe que pode ficar deitado, pode ficar sentado, pode ficar com banquinho, pode ficar sem banquinho. O banquinho é uma forma do cliente ficar um pouco mais confortável. E aqui, para um atendimento presencial, aí se sentaria na frente dos pés do cliente. O relatório. Terminando a sessão, o terapeuta avisa o cliente de que a terapia terminou.
Segue-se uma pequena conversa sobre o que ambos sentiram durante a sessão. O lugar apropriado para fazer a sessão é um lugar escolhido por nós. Muitas vezes é um canto confortável da nossa casa, preparado especialmente para os atendimentos. São necessárias 2 cadeiras e um puff para o cliente apoiar os pés. O terapeuta senta-se numa cadeira em frente aos pés do cliente. Quando não existem essas condições, trabalhamos com o que se apresenta no local. Se o nosso cliente estiver na sua própria cama, não há problema. Fazemos o atendimento à mesma, sentando-nos ao lado de sua cama. Lembrando que, porque isso aqui tá ficando lá no YouTube, né? Não basta fazer este passo a passo, precisa ser iniciado, né? Então, quando a gente vai fazer uma terapia multidimensional, tem um passo a passo, que é o que a gente está vendo aqui da prática, mas para fazer esse atendimento tem que ter as iniciações devidas, né? Por conta da energia que nós acessamos e de tudo que é necessário para que um atendimento aconteça. Preparando a sala de terapia multidimensional. No início da sessão, não há necessidade de preparação do local, do terapeuta, nem do cliente para o atendimento de terapia multidimensional. Iremos trabalhar no espaço cuidado e agradável, que pode ser em nossa casa. Recomendo evitar fazer terapia multidimensional no exterior, na rua, no shopping ou praia. Lidar com as energias antes de um tratamento. Normalmente, as companhias espirituais mais densas chegam antes do nosso cliente. Olhem que interessante. Isso não é só para o atendimento presencial, tá? É possível haver a necessidade de nos recolhermos. A situação dificulta a nossa concentração. Podemos fazer coisas simples, como limpar a casa, ouvir música, tudo muito lentamente, no período de espera até a consulta. No momento em que a terapia começa, os mestres vão tomar conta de toda a companhia multidimensional, vão cuidar e encaminhar esses seres com muito amor. O cliente e o terapeuta. Você vai dar a cara, vai ser a referência e quem representa a terapia multidimensional. Tem uma atitude respeitadora e roupas adaptadas à situação. Quem cura? Quem cura, na verdade, são os mestres e Deus. Eles transmitem, através do atendimento, a energia de cura. O terapeuta multidimensional é um intermediário, nunca cura ninguém. Proporciona conexão, encontrando as energias necessárias para que o nosso cliente se cure. Qual a duração de uma sessão de terapia multidimensional? A sessão de terapia multidimensional dura a volta de 1 hora, mas nós preferimos marcar 1 hora e meia, para termos tempo de falar com os nossos clientes. O momento de troca energética dura a volta de 35 minutos. No fim da sessão, entregamos o nosso cliente à equipe de cura. Então, tem um tempo de conexão, né? Que a gente fica conectado com o nosso coração, que é ali, aqui ali traz até 35 minutos, de 30, no máximo 40 minutos. Não precisa ser mais do que isso. E nesse período, nós ficamos só focados no coração. Terminou esse tempo, o que que a gente faz? Entrega para a equipe. Entrega esse cliente para a equipe. E aí retorna, né? Regressa, prepara ali o relatório, né? Organiza as ideias e aí passa para o cliente. E isso é tanto no presencial quanto no online ou à distância. Quantas sessões são necessárias? São recomendadas, em média, 3 sessões intervaladas com 1 mês entre cada uma, conforme a disponibilidade do cliente. O intervalo entre as sessões pode ser maior, nunca menos de 1 mês. Às vezes, recomendamos 6 meses de tratamento, mas sempre com a regularidade de uma sessão por mês. O intervalo de 1 mês entre sessões corresponde ao ciclo lunar. As energias durante 1 mês vão continuar a ajustar-se. Então, quem já fez formação comigo sabe dessa informação aqui, né? A gente recomenda pelo menos 3 sessões,
que a Eline traz que essas três seria um número bom para que a pessoa tenha uma mudança, né? Efetiva, digamos assim. E a gente nunca busca fazer antes desses 30 dias um novo atendimento, porque as energias vão estar ainda sendo trabalhadas, a não ser que venha uma recomendação dos seres de luz, né? Se vier uma recomendação deles, ó, daqui 15 dias, daqui 20 dias, enfim. Mas se não, a gente dá sempre esse tempo de pelo menos 30 dias. E aqui ele me explica que essa questão do ciclo lunar, que as energias vão estar se ajustando ainda dentro de um mês, então não tem por que fazer antes, se não houve esse pedido da espiritualidade para que fizesse com um tempo inferior a 30 dias. Terem atenção que o assunto pode ficar totalmente resolvido numa só sessão. Sim, é aquilo que também eu sempre falo nos cursos, né? A gente recomenda que se faça três, mas não é uma obrigatoriedade. E a gente nem pode usar aquela fala assim, ó, tem que fazer 3 sessões para ter resultado, porque isso é uma mentira. Às vezes a pessoa faz uma única sessão, e aqui como a Helene traz, ó, numa única sessão resolve todo o problema que fez a pessoa vir para uma sessão. Mas tem pessoas que sim precisam de um trabalho ali de pelo menos 3 sessões para ter um resultado mais efetivo diante da questão ali que trouxe a pessoa para a terapia multidimensional. Então a gente recomenda, mas não é uma exigência. Tem que fazer 3, não, não tem que, né? Pode fazer uma, pode fazer duas, pode fazer mais que 3, mas a gente sempre passa essa informação. Alguns clientes irão escolher ser acompanhados pela terapia multidimensional para sua evolução. O cliente gere a frequência das suas marcações e se o espaço entre duas marcações for superior a um mês, não há problema. Desapego aos resultados. Essa aqui é a parte mais importante do terapeuta multidimensional. A entrega. A nossa aprendizagem vai levar-nos a uma vivência bem especial. Na terapia multidimensional, o terapeuta entrega todo o tratamento ao seu duplo e à equipe de cura. Durante os 35 minutos da sessão, foca a atenção nas suas raízes e no chakra do coração. O terapeuta tem a missão de estabelecer e manter a ligação com a terra e com o chakra do coração. No que diz respeito ao tratamento do cliente, o terapeuta não participa. É uma grande aprendizagem de entrega e desapego. O terapeuta entrega o seu cliente, entrega os resultados, entrega a cura, com a certeza de que tudo aconteceu e que o seu cliente está bem. Mas e os resultados? Às vezes é visível, imediato, outras vezes leva uma grande mudança interna de algumas semanas, mas em todos os casos, o cliente é bem atendido. O tratamento vai em direção ao que o eu superior do cliente deseja. O desapegar dos resultados permite também ao terapeuta regular o seu ego. Por isso que eu digo que a terapia multidimensional ela acaba com o ego, porque o ego quer ter o controle. O nosso ego quer que a gente faça alguma coisa. E na terapia multidimensional, não somos nós a fazer. A gente só tem que focar no coração e confiar e entregar. Eu já recebi tanto relato de terapeuta que chega para fazer a formação comigo e já são terapeutas de outras técnicas. E aí eles vão praticar e eles falam assim, ó, comecei, e aí eu me vi lá, e quando veio eu fui impor as minhas mãos, e a equipe disse assim, não, aqui você não faz nada. E a equipe dá aquele puxão de orelha, não, 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 aqui você não atua, porque já é, né, um condicionamento ali, né, de tantas práticas que a gente vai lá, que a gente tem que impor, que a gente tem, e aqui não. Na terapia multidimensional basta ficar focado no seu coração, e os mestres vão atuar, a equipe vai trabalhar. E aí a gente tem que abrir mão de qualquer resultado. A gente tem que entregar.
nosso cliente, os resultados, o que vai sentir ou não vai sentir, e confiar que ele recebeu o que ele precisava, que nem sempre é o que ele quer, mas sempre é o que precisa. Porque isso é o maravilhoso de, de uma terapia espiritual, digamos assim, onde uma equipe espiritual atua. Nem sempre é o que a pessoa quer que ela está recebendo, mas ela está sempre recebendo o que ela precisa. A terapia selvagem, na página 161. A terapia multidimensional permite-nos compreender muitas situações que se apresentam e permite-nos compreender o que acontece às outras pessoas. Muitos terapeutas têm a tentação de explicar ao outro, em qualquer lugar ou em qualquer momento, o que acabou de entender, fora de um atendimento. Chamo isso de terapia selvagem. Não faça isso. Nunca um dentista lhe explicará o que tem à sua boca fora do seu consultório. Isto é igual para nós. A nossa profissão tem direito ao respeito, ao sigilo, tal como os nossos amigos. Se quer convidar alguém para uma terapia, faça-o de maneira a que a pessoa possa recusar também. Poderá propor o seu serviço numa conversa privada, explicando a sua formação nesta matéria e sugerindo um outro dia para o atendimento, dando-lhe tempo para reflexão. Todos nós precisamos de conservar um círculo de amigos. Não há necessidade de expormos a nossa atividade e chocar as convicções das pessoas de nossa convivência. Vocês entenderam essa parte aqui? É aquela situação, por exemplo, que você tem amigos, amigas ou familiares que, quando vê, nem são tão abertos assim para esse tipo de terapia, e você começa a querer impor para as pessoas o atendimento, né? Que a Helene chamou aqui de terapia selvagem, porque você está ali querendo forçar a pessoa a aceitar aquilo ali, a querer aquilo ali, sendo que a pessoa não escolheu, estava ali conversando com você, estava numa janta, no almoço, então ela não recomenda isso, né? Que a gente não faça isso. A prática de terapia multidimensional à distância. À distância, a terapia multidimensional funciona muito bem. A minha prima, residente em Londres, ligou-me. Oi, Helene, não estou a me sentir-me bem. Será que podes me atender à distância? Claro que eu posso, prima. Amanhã, às 2 horas, está bem? Sim, tudo bem. No dia seguinte, liguei para minha prima às 14 horas e usei o WhatsApp ou o Messenger com a câmera. Posso também falar ao telefone para quem não usa tecnologia. Alô, prima, o que é que se passa? A minha prima me contou. Sabes, Helene, o meu namorado me deixou. Fiquei sem chão, triste, muito abatida, não sei o que fazer. Será que a terapia pode ajudar? E eu anotei no meu caderno toda a conversa. Então, prima, agora vais ficar num lugar confortável. Pode ser na tua cama ou podes ficar no sofá. Se não tiveres essa possibilidade, fica onde estás e, se puderes, põe uma música. Eu vou fechar os olhos e vou ficar em frente à câmera durante 30 minutos. Depois irei falar de novo contigo e contar-te o que senti durante a terapia. Agora estou iniciando a minha sessão e durante 35 minutos fico com os meus olhos fechados, concentrado no meu coração, sentindo as minhas raízes e observando todas as sensações no decorrer do atendimento. Se a chamada for abaixo por falha da internet, não ligarei de volta. Espero pelo fim da sessão. A sessão terminou e eu ligo de novo. Oi, priminha, tudo bem? O que é que tu sentiste durante a sessão? A minha prima contou o que sentiu e eu contei o que senti. Brevemente, é assim que a gente pode dizer que acontece um atendimento de terapia multidimensional. Aqui era um atendimento online, né? Mas a Helene fica no seu tempo de conexão, a prima dela lá na casa dela, encerrou. A Helene fala o que ela sentiu e a prima fala o que sentiu, né? Acontece aquela troca. E antes é a entrevista, que seria essa conversa, né, para entender por que que você está procurando a terapia multidimensional. E aí a prima disse ali, o namorado terminou e tal.
E aí depois passo o relatório e o atendimento aconteceu. A clínica espiritual de terapia multidimensional. Para criar uma clínica de cura, é preciso uma agenda e um caderno. Nessa clínica de cura, nós temos liberdade de trabalhar. Não temos concorrência e temos muitos clientes. Os nossos clientes estão muito satisfeitos com os nossos serviços e não querem ir para outra clínica. Gostam muito do nosso trabalho. No meu caderno, vou criar uma lista de nomes. São os nomes de todas as pessoas que eu conheço e de que me lembro. Posso usar também a minha lista telefônica. Lista telefônica. A gente aqui não usa mais, né? Não sei lá em Portugal. Posso usar minha lista telefônica e posso acrescentar as pessoas com que me vou cruzando. Por exemplo, a senhora da padaria, o revisor do camboio, a vizinha, a senhora do caixa do supermercado. Quem entender? Esses vão ser os potenciais clientes da minha clínica. Não sei se precisam de ajuda ou não. Eu não sei se vou fazer um tratamento a cada um deles. O que é importante nesse momento é que eu tenha muitos clientes na minha clínica. Agora, minha clínica está muito organizada e o patrão sou eu. Venho domingo ao final do dia à clínica como patrão. Durante a semana, eu serei o executivo, faço as sessões para os clientes escolhidos. No domingo, vejo a minha agenda, a mesma agenda que uso nos dias da semana da minha atividade normal. Organizo meu tempo à minha medida. Nessa semana, tenho muito tempo disponível. Terça-feira, posso fazer 2 sessões e quinta-feira também. Mas na quinta, farei só uma para poder ir tomar café com a minha amiga Maria. Na minha agenda, marco na terça-feira atendimento à Marta e depois ao Jorge. E na quinta-feira atendo a minha mãe. Já está a minha semana de trabalho na clínica preparada. Sabem por que eu gosto muito da clínica? Na lista de nomes, coloquei todos os meus chegados, que são os meus filhos, os familiares, as tias, as primas, mas eu vou colocar também as minhas amigas, sem falar com elas do que eu estou a fazer. Na minha clínica, eu faço o meu treino, as minhas horas de voo e melhoro a minha prática trabalhando. Eu gosto desse serviço porque não existe o confronto de personalidades, principalmente com as pessoas mais chegadas a mim. Não tenho obrigação de resultados na minha clínica. Eu respeito sempre o livre-arbítrio dos meus clientes. O que acontece se a minha cliente não quer receber o meu atendimento? Não vou conseguir pensar nela. Não vou conseguir focar a minha atenção no meu coração para ela receber esse atendimento, pois na terapia multidimensional nós não fazemos nada, nós intencionamos a cura. Se a minha cliente não quer receber o meu atendimento, a minha equipe de cura não irá trabalhar com ela. Foi o que aconteceu na terça-feira. Fui atender a hora prevista a Marta, como estava indicado na minha agenda. E iniciei o meu atendimento sentindo as minhas raízes, sentindo o meu anjo da guarda, sentindo uma bola de luz no centro do meu peito e desejando-lhe boa cura. O que aconteceu é que não me consegui concentrar na Marta e o Felipe apareceu na minha consciência. Eu tive a sensação de que o Felipe queria o atendimento. Quem é o Felipe? É um amigo do tempo de escola de que eu nem me lembrava, mas nitidamente ele lembrava-se de mim e pedia o atendimento. Isso tudo aconteceu na minha imaginação. Não consegui focar-me na Marta. Eu entendi. Se a Marta não quer o atendimento, nós respeitamos o seu livre-arbítrio e não temos como fazer de outra forma, porque a equipe não irá ter com a Marta. Eu autorizo o Felipe a entrar e desejo-lhe boa cura, e a sessão na minha clínica iniciou. Eu senti intensamente a energia dos mestres, dos seres de luz e do meu duplo a trabalhar com ele. Eu gosto de colocar todos os meus chegados na minha clínica, para não haver confronto de personalidade. Alguns dos meus amigos gostam do que eu faço, outros não, nem querem saber. Eu preciso de viver tranquila, em paz com a minha família e com os meus amigos. Por isso decidi colocá-los todos na minha clínica. Cada um tem o seu ritmo para a vida. Trabalhar na minha clínica do coração é perfeito. Me permite ganhar as minhas horas de voo, como se diz na linguagem dos pilotos. Então, aqui, clínica virtual
todos meus alunos já ouviram falar sobre isso, né? Que a gente fala no curso, que é aquele momento de doação de amor. Então, quem ainda não tem a sua clínica, com essa organização que a Helene trouxe aqui, faça, tenha os seus dias para atuar na sua clínica, encha a sua agenda com muitos clientes, porque eu digo que duas coisas maravilhosas acontecem. Quando a gente começa a fazer a nossa clínica e essa clínica cheia, porque todo mundo tem muita gente para atender, né? É só a gente olhar para o lado que a gente vê um monte de gente precisando de atendimento. Se eles vão querer aceitar ou não, aí já é outros 500. Duas coisas interessantes acontecem. A gente vai ficando mais forte com a terapia, porque a gente vai tendo acesso cada vez mais a essas energias elevadas dos seres de luz. Então, a gente vai se fortalecendo, a nossa prática vai se fortalecendo, o nosso duplo também, e a gente começa a atrair clientes. Porque imagina, você pode estar na sua casa sem nenhum cliente, reclamando que não tem nenhum cliente, que a sua agenda está vazia, que os clientes não chegam até você, e você atraindo mais disso. Ou você pode se colocar a serviço, atender na sua clínica e vibrar essa abundância de clientes. O que começa a acontecer? Os clientes começam a vir. Você começa a atrair cliente e mais, né? Não é só atrair clientes. A equipe vê que você está disposta a trabalhar, sabe? Que você está disposta a trabalhar. E aí eles auxiliam, eles mandam mais pessoas. Muitas vezes pessoas que vocês podem começar a atender na clínica, quando vê, vão vir pedir atendimento para vocês. Só nem sabe que está recebendo, porque isso aqui a gente não fala, né? Isso aqui, a autorização que a gente recebe é no plano astral, é o superior da pessoa que dá essa autorização ou não. Então, aqui a pessoa não sabe que o atendimento aconteceu e a gente não vai contar para ela, porque ela não pediu aqui, né? Mas quando vê, ela vem pedir para você um atendimento, ela começa a demonstrar interesse. Então, quem não tem a clínica ainda, ó, uma agenda e um caderno, porque você registra o relatório da pessoa ali para você até acompanhar o tratamento dessa pessoa. Uma terapia evolutiva. A terapia multidimensional funciona com a energia de ascensão. Nós queremos dar conselhos às pessoas sobre o seu comportamento, sobre o que é preciso fazer. As dificuldades vêm da falta de energia. É comum em nossa casa haver meses em que a energia financeira não flui. Então pode haver uma lâmpada fundida, pode haver uma reparação para fazer, mas tudo isso fica adiado. Logo que apareça o dinheiro em casa, torna-se fácil resolver esses assuntos. No período em que falta o dinheiro, não adianta dar conselhos para substituir a lâmpada. Da mesma forma, se faltar a energia, é difícil fazer até o básico. A pessoa com falta de energia fica sentada à frente do que tem para fazer sem conseguir agir. Quando há energia, a pessoa senta-se e diz: Ó, já fiz isso, já fiz aquilo, ó, que bom. A terapia eleva a energia e eleva a consciência, e tudo se eleva e fica mais bonito, mais puro. Naturalmente, a nossa consciência tem vontade de fazer coisas mais elevadas. Por isso, não há necessidade de darmos conselhos. A terapia nos eleva e eleva também todos os seres que vivem perto de nós. Seres que vivem em outras dimensões, mas também os seres que estão à nossa volta, na nossa família, na nossa casa, todos beneficiam da elevação da frequência da pessoa que recebe o tratamento. E aqui eu lembrei a Helene contando isso daqui no retiro da lâmpada, que as pessoas, né, é do ser humano, né, querer dar conselhos, olhar a situação do outro e querer aconselhar. E a Helene trazendo exatamente essa história. Você chega na casa de uma pessoa, tem um monte de lâmpada queimada, aí você chega assim, fulana, tem que trocar aquela lâmpada ali, ó lá, tá queimada, tem que trocar aquela ali também, tem que trocar aquela ali também. Aí a pessoa olha, você acha que eu não vi que as lâmpadas estão queimadas? Se eu tivesse dinheiro, eu trocava as lâmpadas.
Não troquei ainda porque eu não tenho dinheiro. Seria mais ou menos essa energia. Às vezes a gente entra, a gente quer dar conselho de tudo que a pessoa tem que fazer, só que na verdade ela precisa do que? Ela precisa de uma energia para conseguir fazer aquelas mudanças. Não é que ela não está vendo. Ela está vendo, ela vive naquele ambiente, mas ela não tem a energia necessária para conseguir fazer aquilo ali. E aqui a Irene trouxe o exemplo da energia financeira. Ela não tem energia financeira para comprar, não tem dinheiro para comprar as lâmpadas, senão ela já teria trocado. E isso é para a vida. Muitas vezes as pessoas estão em situações, elas reconhecem a situação que elas estão, não adianta ir outro ali falar, olha, fulano, não tá, tá vendo, mas ela não tem essa energia dentro dela para conseguir mudar ainda aquilo ali. Então, por isso que a terapia multidimensional, qual é o propósito dela? Sempre, por mais que possa acontecer N coisas no atendimento, é elevar a energia, é elevar a frequência. Por isso que é uma terapia de ascensão, porque nos eleva, né, nos harmoniza de diferentes formas. E a pessoa sai um pouquinho melhor sempre de cada sessão. Não só ela, como a Helene traz aqui, mas todos ao redor se beneficiam também. Vou compartilhar convosco um atendimento que me permitiu entender muito sobre a ascensão na terapia. No entroncamento, esse daqui, eu já contei essa história, e ele me contou no retiro também. No entroncamento, atendi um senhor jovem, o Paulo, que estava a viver uma situação extremamente difícil. Paulo metia-se em todos os vícios e os amigos queriam ajudá-lo, fazendo o possível com o que sabiam. Os amigos propuseram ao Paulo trazê-lo até mim, e através dos arrotos do Paulo, ouvia-se uma voz que dizia: Ah, não, não quero ir a Dona Helene. Não, não. Um dia, os amigos levaram o Paulo ao atendimento e consegui entender que era um ser que falava através dos arrotos e dizia: Não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Eu respondi: Vamos ajudar-te. Tu não vais ficar aqui. Vamos ajudar-te. Fiz essa sessão e o Paulo ficou de voltar daí a 2 semanas. Durante este tempo, os amigos reuniam-se e a voz, através dos arrotos, dizia: Leve-me, leve-me, por favor, a Dona Helene. 2 semanas depois, trouxeram Paulo de volta e a voz começou a falar através dos arrotos. Ajude-me, Dona Helene, ajude-me. Eu disse, claro, vou ajudar-te. E a voz continua, sabe? É que eu não consigo lidar com a situação. Eu era o principal obsessor do Paulo e agora, com o seu tratamento, tornei-me o protetor dele. A minha missão é defendê-lo e protegê-lo. Eu não consigo. Ele tem tantos obsessores, que eu preciso de ajuda para lidar com tudo isso. Essa terapia acendeu o Paulo e o principal obsessor do Paulo, que passou a ser o seu protetor e também os outros obsessores. Assim entendemos que a ascensão eleva a nossa luz, a nossa bondade, assim como eleva em outras dimensões a luz de outros seres. Eu acho tão bonita essa história. Por quê? Porque quando a gente ouve falar em obsessor, né? As pessoas, ai, que horror, que medo. O obsessor é um espírito perdido. Ele está perdido. Ele está preso numa mágoa, numa raiva, em alguma coisa assim, que faz ele querer ficar drenando a energia de pessoas que estão naquela vibração. E aí a gente vê que a terapia multidimensional, ela ajuda todos os seres. Não há distinção. Aquele obsessor, ele não é só, sai daqui, obsessor. Não, ele é elevado também, porque ele também é filho de Deus. Ele também recebe o seu tratamento, junto com a pessoa que está ali. Então, todos os seres são tratados numa terapia multidimensional e elevados. Página 167, capítulo 4. O que pode ser feito durante a terapia multidimensional? Regressão, progressão e transmutação de vidas passadas, futuras e paralelas. Na terapia multidimensional, utilizamos técnicas de regressão de memória,
Especialmente a regressão de memória é feita pela equipe espiritual e depois o terapeuta multidimensional receberá ideias em forma de pensamento que o vão orientar sobre o assunto que está a ser tratado. O cliente não passará pela regressão consciente. Deste modo, não terá de voltar a sofrer com as informações que vão ser transmitidas. As emoções são estabilizadas por técnicas modernas das equipes extrafísicas. O mesmo acontece quando se encontra informação vinda de vidas paralelas ou futuras. Muitas vezes, encontramos informações de realidades paralelas ou futuras da pessoa. Podemos pedir à equipe espiritual para ajudar e curar a pessoa na sua vida paralela, passando a manifestar-se um bem-estar no seu dia a dia. Outras vezes, projeções de informações negativas vêm de uma vida futura. Da mesma forma, a equipe espiritual pode limpar e curar o futuro e a vida da pessoa transformar-se. Então, aqui brevemente, a Helene traz que não tem um limite para terapia multidimensional, né? Pode sim se atuar em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas futuras, onde a equipe perceber que se requer uma cura, eles podem atuar. O trabalho da paz. Um senhor chegou ao atendimento muito triste. Não via a filha há mais de 20 anos, pois a filha vivia no Canadá. Uma grande parte da sessão foi passada a ajudar a energia deste senhor a fazer um abraço da paz com sua filha. No ano seguinte, o senhor não estava em Curitiba, tinha ido ao Canadá, ao encontro da filha. Em pouco tempo, o senhor conseguiu o que mais desejava na Terra. Através da imaginação, podemos simplesmente verificar o nível de paz do nosso cliente. Não é preciso ser terapeuta para fazer o abraço da paz. Cada um de nós pode ajudar na paz. A verificação do nível de paz. Primeira, Cadu. Primeira verificação. Paz consigo próprio. Como te sentes contigo? O que é a verificação do nível de paz? Consiste simplesmente em imaginar o abraço da paz entre duas pessoas. Enquanto nós imaginamos, observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. O que é verificar as pazes comigo? Imagino-me dando um abraço a mim mesma e vou observando como me sinto. Posso recomeçar várias vezes até me sentir em paz e, quem sabe, sentir amor para mim. Em alguns capítulos anteriores, a gente falou sobre um pouquinho sobre o abraço da paz. Eu acho que não aprofundou a ferramenta, eu que expliquei um pouquinho. E aqui ensina a verificar essa paz, se estamos de fato em paz com a gente mesmo. E aí basta se imaginar se dando um abraço e perceber as sensações. Se vai conseguir, se não vai, se vai ser difícil, se vai se incomodar, se vai ter alguma resistência. Segunda verificação, paz com o pai. Como se sente com o pai? Da mesma forma, imaginamos-nos dando um abraço ao nosso pai e observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. Podemos, nos dias seguintes, voltar a dar esse abraço até nos sentirmos bem. Terceira verificação, paz com a mãe. Como se sente com a mãe? Imaginamos-nos dando um abraço à nossa mãe e observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. Podemos, nos dias seguintes, continuar a dar esse abraço até nos sentirmos bem. Eu terei muito gosto em fazer as frases. Em afirmações é mais fácil. Porque amo-te, respeito-te, peço-te perdão, perdoo-te e aceito-te tal como tu és. Hoje eu vou dizer essas frases. Amanhã irei repetir as mesmas frases até que me sinta em paz.
À noite mesmo, com sono, eu vou imaginar um abraço e posso imaginar com todos os meus, um de cada vez, e com cada um dos seres com quem estou em contato. Quarta verificação, paz com Deus. Como se sente com Deus? Culpamos Deus por tudo o que acontece. E pode não ter acontecido nada nessa vida, mas mesmo assim sentimos desconforto ou falta de paz quando pensamos em Deus. Então podemos imaginar Deus como uma forma luminosa, um ser de luz, e dar um abraço. Observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. Podemos, nos dias seguintes, continuar a dar esse abraço até nos sentirmos totalmente bem. Às vezes, como traz aqui, ó, não é nessa experiência, né? Eu lendo e lembrando de afirmações do tipo de pessoas que às vezes descobrem uma doença é, muito muito forte, né? Muito que como é que eu posso chamar? Enfim, que traz um impacto emocional muito grande na vida da pessoa. Às vezes é uma pessoa que perde um filho. A gente ouve as pessoas falar assim: eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu questionei Deus. E às vezes não é dessa vida. A gente pode ter vivido outras experiências que a gente teve uma vivência assim e que veio essa raiva de Deus, né? Então, essa verificação da paz com Deus. Como que tá essa paz, né? Se imagina abraçando Deus, qual é a sensação? Quando vê, pode vir uma inquietação, pode vir um desconforto, e aí a gente entende, opa, talvez tenha sido nessa experiência, mas em outra experiência alguma coisa aconteceu, que eu não estou me sentindo confortável com esse abraço aqui com Deus. E aí a gente pode fazer o abraço da paz com Deus também. Quinta verificação, paz com Jesus. Como te sentes com Jesus? Através da nossa história, através das nossas reencarnações, a imagem que nos foi apresentada de Jesus não foi sempre muito bonita. Em nome de Jesus, muita gente morreu. Então, podemos imaginar Jesus como uma forma luminosa, um ser de luz, e lhe dar um abraço, e observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. Podemos, nos dias seguintes, continuar a dar esse abraço até nos sentirmos totalmente bem. Sexta verificação: paz com a terra. Olha só que importante. Como se sente com a mãe Gaia? Com a Mãe Terra, com o nosso planeta. Ensinaram-nos que a Terra não era boa, e agora estamos descobrindo que a Terra é um ser planetário de vibração muito elevada. Podemos fazer a verificação do nosso nível de paz com a Terra. Então, podemos imaginar a Terra como uma forma luminosa, um ser de luz, dar um abraço e observamos as sensações, tranquilidade, irritação, rejeição, medo ou qualquer outra emoção. Podemos, durante vários dias, dar esse abraço até nos sentirmos totalmente bem. Digo para vocês que curar esta relação com a Mãe Terra é fundamental para a nossa experiência aqui, seja para a gente ser o que a gente veio ser aqui, aceitando esta encarnação, seja inclusive para prosperar aqui, acessar essa energia da matéria que vem da Terra, que vem de Gaia. Sétima verificação: paz com o universo. Como se sente com o universo? Sente que é seu amigo? Se não sentir, faz esse abraço no teu coração com o universo. E aí eu vou trazer aqui as frases, porque eu acho que tem uma outra parte aqui do livro que fala exatamente da. Mas eu vou deixar aqui quais são as frases novamente, porque em outra leitura eu já falei. Do abraço da paz. Eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo e te peço perdão, eu te aceito assim como tu és. Quando a gente faz para o outro, né? Que nem essa verificação de paz aqui, a gente pode fazer para a terra, né?
se conecta, imagina, né, que você tá ali na frente, abraça, a gente se abraça, eu te amo, eu te respeito, eu te perdoo e te peço perdão, eu te aceito assim como tu és. Isso é para o outro, tá? A gente não precisa falar para a pessoa, não, a gente só visualiza, imagina se dando esse abraço e repete as frases. E quando é para a gente mesmo, aí a gente se abraça, né? E repete: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo e me peço perdão, eu me aceito assim como eu sou. Essa é uma ferramenta simples, porém poderosíssima para nos trazer mais paz, mais harmonia para a nossa vida, com a gente mesmo e com as outras pessoas. E aqui, como a Helene trouxe, com a terra, com Deus, com Jesus, com pai, com mãe, com todos. Isso é muito transformador. Eu sei que às vezes as ferramentas simples são as que a gente mais negligencia. Eu vou dizer para vocês, essa é uma ferramenta muito importante, muito mesmo. Bom, já estamos chegando aí ao fim da nossa leitura. Nossa, a gente está avançando, a gente já está, acho que na metade do livro, página 170. Então, na próxima semana, a gente vai lá para harmonizações, resgates e afinações. Certo, minha gente? Gratidão por estarem aqui ao vivo para esse momento de leitura. Hoje não tivemos nenhum momento ali de paz da Helene, mas muitas informações aqui preciosas nesse capítulo, nessa parte. Gratidão por estarem aqui ao vivo. Semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, às 7 da manhã, cá estou novamente. Certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, gente.